Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos do verso 10 até o verso 17. 1 Coríntios 1, de 10 a 17. Muito bem. Começamos a leitura. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Só até aqui, queridos, a leitura de hoje. Queira nosso Deus nos abençoar na compreensão dessa passagem tão rica e reveladora do que acontecia naquela igreja. No estudo anterior, nós vimos que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios porque tomou conhecimento dos problemas que estavam assediando a igreja. Havia problemas relacionados com disciplina de membros faltosos, havia uma omissão da parte da liderança, problemas relacionados com pontos de vista diferentes e conflitantes sobre questões de casamento, novo casamento, divórcio, também envolvendo liberdade cristã, focando na questão da comida sacrificada aos ídolos. O equivalente hoje seria se você estivesse andando na rua e encontrasse numa encruzilhada uma galinha preta, uma garrafa de cachaça, e você estava com fome e tinha ali uma galinha, né? Você sabe em que é que ela foi usada, mas é uma galinha, e o crente pode comer ou não. Se eu fosse fazer uma enquete aqui, metade ia levantar a mão dizendo que sim, metade ia levantar a mão dizendo que não. Era a mesma coisa lá na igreja de Corinto, havia esse problema de comer carne que tinha vindo do templo, e havia uma discussão muito grande. Havia problemas relacionados com o culto, especialmente a participação das mulheres, qual o papel delas no culto, e que envolvia o uso de uma peça tradicional da vestimenta, que era o véu, que tinha um simbolismo muito importante no Antigo Oriente. A ceia do Senhor também tinha problemas na hora da participação. O uso dos dons espirituais no culto era também motivo de discórdia era uma fonte de problemas, e para coroar tudo tinha ainda um grupo que não cria na ressurreição dos mortos na igreja. Eu costumo dizer, quando enumero os problemas da igreja de Corinto, antes de você pensar que sua igreja é problemática, leia a carta de Paulo aos Coríntios e você vai ver o que é uma igreja problemática. E talvez o problema mais urgente, e talvez a razão pela qual Paulo dedica os 4 primeiros capítulos da sua carta a ele, era uma divisão iminente que estava para acontecer na igreja. A igreja estava rachada em 4 grupos. E embora ela ainda se reunisse no mesmo lugar, os coríntios ainda se reuniam no mesmo lugar, entretanto, as divisões internas já estavam começando a prevalecer e se constituíam numa ameaça muito séria para a igreja. Então, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo trata desses grupos, ele trata dessa questão da divisão. E ele vai seguir aqui a estrutura que ele vai usar quando vai tratar de todos os outros problemas que eu já disse aqui para vocês. Ele vai identificar o problema, em seguida ele vai trazer os princípios teológicos e doutrinários que estão ligados àquele problema, e depois, baseados nisso, ele faz algumas aplicações práticas. Esse método do apóstolo Paulo é muito importante, porque ele podia simplesmente, como apóstolo, chegar e disciplinar a igreja ou expulsar aqueles que estavam provocando as divisões.
Mas, em vez disso, ele vai mostrar doutrinariamente, teologicamente, o porquê daquelas divisões estavam erradas, em que sentido elas afetavam a fé cristã e o bom andamento da igreja. Paulo não separa teologia de prática. Para resolver problemas práticos, ele usa primeiro a teologia. Isso aqui está errado por isso, por isso, por isso, por isso. E para resolver isso, nós temos que agir assim, assim e assim. Portanto, é um grande erro da igreja evangélica desprezar doutrina, fazendo uma dicotomia entre doutrina e prática na vida cristã. Porque toda prática, ela tem algum tipo de preconcepção que serve de base ou de orientação para ela. Ninguém faz as coisas por fazer. Sempre alguém tem alguma motivação ou acredita em alguma coisa para poder estar fazendo alguma coisa. E também toda teologia, ela desemboca na prática, ela influencia o culto, ela influencia o nosso testemunho, nossa maneira de viver, nosso casamento, nossos relacionamentos. Então, é um mal muito grande para a igreja, que tem sido feito, e já feito há várias décadas no meio do evangelicalismo, esse desprezo pela doutrina, como se a prática ela fosse algo mais excelente, mais autêntico, estivesse mais próximo do Evangelho de Jesus Cristo. Quando, na verdade, essa separação ela não faz sentido e ela não pode ser provada nos evangelhos, nem nas cartas, nem na Bíblia em geral. O cristianismo, ele não é somente um conjunto ele não é somente uma maneira de viver, como muitos acham, mas ele é também um conjunto de coisas nas quais nós temos de crer. E a gente costuma em teologia dizer que o cristianismo tem uma credenda, aquilo que você deve crer, e uma agenda, aquilo que você deve fazer. E a agenda está baseada na credenda, você não pode separar. Por isso que aqui, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai primeiro colocar 5 ou 6 princípios teológicos, para só então, a partir do capítulo 3, ele trazer algumas orientações práticas de como os coríntios deveriam se portar diante daquelas divisões que estavam ameaçando dividir a unidade ou ameaçando a unidade da igreja. Hoje nós vamos nos concentrar no verso 10 até o verso 17, onde Paulo nos revela a natureza do problema, o que é que estava realmente acontecendo ali que preocupava o apóstolo a ponto dele gastar 4 capítulos para resolver o assunto. Então ele começa com um apelo à unidade, no verso 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O que é que Paulo está pedindo aqui tão encarecidamente? Ele está pedindo 3 coisas, que na verdade é uma coisa só. Primeiro, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam. Ele faz esse pedido, naturalmente, porque a igreja não estava em acordo. Havia irmãos que discordavam de outros, o que em si não é problema. Nós não conseguimos todos pensar da mesma maneira. O problema é quando essas discórdias ameaçam a unidade da igreja. E elas tomam um vulto tão grande que nós não podemos mais andar juntos. É claro que quando se trata de questões doutrinárias, se for um desacordo do tipo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e outro diz, não, Jesus é só homem, ele não é Filho de Deus, aí tem uma discórdia que vai ter que levar para uma separação mesmo. Não dá para conviver com esse tipo de desacordo. Mas não era o caso da igreja de Corinto. Não havia nenhuma doutrina fundamental em jogo ali. A discórdia, nós vamos ver, girava em torno da preferência pessoal deles por determinados líderes. Quem é o melhor líder? Quem é que prega melhor? Primeiro apelo de Paulo, irmãos, eu peço que haja concórdia entre vocês, que vocês estejam de acordo, que vocês se acertem e parem de brigar em torno dessa questão. Segunda coisa que ele pede, ainda que no fim é a mesma, não é? Unidade, ainda no verso 10, que não haja divisões entre vocês. A palavra divisão é a palavra cisma no grego, e que vem a palavra cisma em português. Não é? Um cisma significa uma divisão. E essa palavra ela é usada na língua grega, às vezes, para se referir às rasgaduras de um vestido velho. Vestido velho que foi rasgado, né? Então, os cismas, as divisões, o tecido ali foi lacerado.
É a mesma palavra que usa aqui. Paulo diz: eu peço que não haja esses cismas, essas divisões, porque agora já não é mais desacordo, né? Já estava partindo para a divisão mesmo. Na divisão eu estou de um lado e você está do outro. Estamos divididos, não tem acordo, não tem conversa. E a terceira coisa, no final do verso 10, ele diz: pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O que Paulo está querendo aqui não é uniformidade. Uniformidade é aquilo que eu aprendi no Exército. No Exército, quando eu fiz o serviço militar, todos nós recebíamos o mesmo coturno, a mesma farda, o mesmo cap, recebíamos o mesmo tipo de arma e a gente tinha que marchar tudo direitinho. Então, tanto é que o nome do exercício que a gente fazia era Ordem Unida. E se alguém não marchasse direitinho de acordo com as ordens do cabo ou do tenente lá, então ia pagar, né? Marinheiro ou qualquer outra coisa lá, uma série de exercícios e tudo mais. Aquilo ali é uniformidade. Mas existe uma diferença entre uniformidade e unidade. Nós podemos discordar em uma série de coisas, mas ainda estarmos juntos, ainda estarmos unidos. O problema da igreja de Corinto é que essas divisões, esse desacordo com relação a essas questões secundárias, estavam prestes a precipitar, provocar um racha na igreja, uma separação. A igreja ia rachar, ia sair um grupo para um lado, fundar a igreja batista de Paulo, outro ia formar a igreja presbiteriana de Apolo, outro ia formar a igreja pentecostal de Cristo e por aí vai, né? Então isso estava prestes a acontecer, por isso Paulo faz esse apelo. E ele faz o apelo da maneira mais dramática possível. Ele diz aqui: peço. Na verdade, no grego é mais forte, né? Eu peço encarecidamente, eu rogo a vocês. Ele, como eu disse, ele podia ordenar, mas ele prefere o caminho do convencimento. Eu apelo a vocês, eu peço a vocês, e ele acrescenta: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar a gravidade do assunto e a seriedade do que ele está dizendo. Aqui Paulo traz Cristo como testemunha daquilo que ele vai dizer. Olha, eu vou pedir a vocês em nome do Senhor Jesus, ou seja, eu invoco a presença do Senhor Jesus nisso que eu vou dizer para vocês agora. Tão séria era a questão. Infelizmente, a gente não percebe essa seriedade até tarde demais. Eu não estou aqui dizendo que a gente deve sacrificar a verdade no altar da unidade, porque às vezes, para manter a unidade, as pessoas sacrificam a verdade. Não, a verdade está acima da unidade, porque só pode haver verdadeira unidade se houver uma verdade que nos una, se nós crermos nas mesmas coisas, nas coisas fundamentais. Então, eu não estou aqui dizendo que a unidade da igreja tem que ser preservada a qualquer custo. Eu estou só dizendo que a gente se divide onde não deveria dividir e a gente se une onde não deveria se unir. Os coríntios estavam divididos com relação aos pregadores, quem eram os melhores, mas na hora de expulsar um membro da igreja que estava cometendo imoralidade, eles não expulsaram. Se uniram onde não deveria unir e se dividiram onde não deveria se dividir. Esse é um espírito mundano que entra na igreja, Paulo apela para que haja unidade na igreja, que é a oração do Senhor Jesus em João 17. Ele ora para que nós sejamos um. E é claro, essa unidade, ela está baseada na verdade, ela está baseada no verdadeiro conhecimento de Deus. Existem diferenças históricas entre os cristãos, com relação à forma de batismo, com relação ao governo da igreja, com relação a dons espirituais, com relação a uma série de outras coisas, relação do governo da igreja com o Estado. Entretanto, nenhuma dessas coisas ela é tão fatal ou vital que me impeça de ter comunhão com um irmão que é batista, que é assembleiano, um verdadeiro irmão em Cristo, que crê em Jesus como eu creio, e que professa Jesus Cristo como eu professo. Então esse é o ponto aqui. A igreja está prestes a se dividir em cima de questões absolutamente secundárias. O apóstolo Paulo, então, faz esse apelo veemente à igreja de Corinto para que ela não prossiga. A causa do apelo, ele diz de onde teve a informação. E aqui a gente percebe o apóstolo Paulo sendo bastante transparente. Ele está dizendo aqui quem é que disse para eles. Agora eu imagino lá na igreja de Corinto o pessoal revoltado, né? Chloe,
alguém da sua família foi cabuetar a gente lá no apóstolo Paulo, né? Usar a expressão bem nordestina. Foi entregar a gente, o apóstolo Paulo, exatamente, verso 11. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, aqui Paulo entregou, né? De que há brigas entre vocês. Paulo diz de quem ele teve a informação. A família de Cloe deve ter sido uma família lá de Corinto, da igreja de Corinto, que estava a par da situação e que em visita a Éfeso, que era onde Paulo estava quando escreveu essa carta, participou ao apóstolo Paulo esse problema que estava acontecendo na igreja. E isso provocou a escrita dessa carta. Pode ser também que aquela comissão que está mencionada lá no capítulo 16, verso 17, Fortunato, Estéfanas e Acaico, 3 líderes que vieram de Corinto até Éfeso, trazendo perguntas e questionamentos da igreja para o apóstolo Paulo, eles também informaram a Paulo dessas divisões. Mas aqui ele cita somente os da família de Cloe, o que nos traz uma informação, o que nos traz aqui alguma coisa importante sobre procedimentos dentro da igreja com relação a faltas. Às vezes a gente vê e não tem coragem de assumir, chega lá e dizer, olha, isso está errado, e quem está dizendo sou eu. Às vezes o pastor ou alguém toma conhecimento, não é? Alguém, membro da igreja, diz, olha pastor, está acontecendo isso e isso. Como é que você sabe? Diz, não pastor, eu não posso dizer. Diz, mas então eu posso citar você para resolver o problema? Não pastor, eu não quero me envolver. Se você está vendo alguma coisa errada, faça como aqui. Aqui, Paulo tranquilamente, ele diz quem são as pessoas que levantaram o assunto e que provocaram isso tudo que ele vai dizer aqui. Ele não tem receio de fazer isso e os da família de Cloe fizeram a coisa certa, levaram a questão às autoridades competentes para resolver, porque eles estavam preocupados com a situação da igreja. Então, omissão, ficar calado é pior. Quando você está vendo, se você está seguro de que aquilo é, de alguma forma, algo que prejudica a vida da igreja, é seu dever como cristão fazer como os da família de Cloe. Comunicar a quem pode resolver, se você não puder. Claro, algumas coisas você pode, às vezes uma conversa pessoal, às vezes você chama a pessoa e você falar pessoalmente e resolve. Mas às vezes, como um caso grave como esse aqui, então precisa ser levado ao conhecimento de quem podia resolver. Os membros da igreja de Cloe, os membros da casa de Cloe disseram a Paulo que há brigas entre eles. A palavra briga é a palavra grega que aparece lá em Gálatas capítulo 5, naquela lista de obras da carne, e que é traduzida como contendas, brigas, merimna, no grego. É uma palavra muito forte, é de discussão mesmo. Então, não era apenas diferença de opinião, você vê que vem numa escalada aqui, né? Paulo começa dizendo, vocês precisam entrar em acordo, depois diz, irmãos, eu soube que vocês têm divisões, e agora está dizendo, agora eu soube que tem briga. Então, há uma escalada aqui. Então, a coisa era realmente séria. A igreja se reunia no mesmo lugar, como eu dizia, mas os membros já estavam em hostilidade, eles já estavam sem falar uns com os outros, talvez, ou então trocando farpas uns com os outros, ou se provocando, ou discutindo entre eles, inclusive na ceia do Senhor. Nós vamos ver isso no capítulo 11, onde Paulo vai usar as mesmas palavras para dizer, quando vocês se reúnem, eu ouço dizer que há brigas, há contendas, provavelmente o assunto ia até na hora da ceia do Senhor. Tal era o espírito faccioso que havia naquela igreja. Essas brigas, pelo que a gente vai ler em seguida, era o resultado da criação de partidos em torno dos nomes de Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. Como ele diz aqui no verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cefas aqui é Pedro, é o nome aramaico de Pedro, Pedro é o nome grego. Então, aqui está ficando claro qual era a causa dessas divisões. Havia grupos que se organizaram em torno dos líderes da história recente da comunidade. O apóstolo Paulo, fundador da igreja, pastor Apolo, que foi o pastor que ficou no lugar de Paulo quando Paulo saiu, Pedro, que era o conhecido líder do colégio apostólico e da cristandade
original lá em Jerusalém e, naturalmente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Grupos que não queriam se filiar ou se unir a nome de homens optaram, então, por criar o Partido de Cristo. Esse era, então, o problema. E a gente fica perguntando, mas o que levou, né, uma igreja que teve uma fundação tão boa, posta pelo apóstolo Paulo, né? O que levou a igreja, em relativamente pouco tempo, de repente chegar num estado de coisas desse, em que se dividiam em torno de pregadores? Mais uma vez, é importante lembrar, eu não creio que a gente não pode deduzir daqui que é errado você ter um pregador que você gosta, ou um pregador, ou um escritor de referência, um teólogo de referência. Isso não é nada errado, isso é bom, é importante. Eu tive que ter esses homens no início da minha carreira cristã, porque senão eu estaria completamente perdido, não sabia nem para que lado ir, né, diante de tantas opções. Então, é bom que você tenha gente que sirva de referencial para você. A questão é quando você chega ao ponto, eu vou usar o termo, né, que eu não acredito que exista no meio evangélico, alguns dizem que existe, quando chega ao ponto da idolatria. Idolatria é muito forte, não é? Eu não gosto de usar esse termo. Tem gente que idolatra pregador dentro do meio evangélico, não é? Idolatria na Bíblia é coisa muito séria. Dá ideia de adoração, ideia de submissão, de obediência cega, e eu não penso que seja exatamente isso que acontece. O que existe é que tem muitos cristãos que escolhem um determinado pregador, um determinado teólogo, e só escutam o que ele diz e aquilo que ele referenda. E não está aberto para escutar, de repente, uma outra opinião, ou escutar de uma outra maneira, ou um outro homem de Deus que pensa, talvez, de uma maneira distinta, não é? Nessas questões secundárias, né? Nós estamos falando sempre aqui de questões subsidiárias, não estamos falando das questões centrais, porque, como eu disse, não era isso que estava em jogo aqui em Corinto. Então, não é ruim você ter. Eu até hoje me inspiro muito no Piper, no Sproul, no John Stott, gosto de ouvir alguns pregadores brasileiros que são inspiração para mim, mas eu ouço vários deles e vou peneirando, e eu tenho aprendido com todos eles. O problema da igreja de Corinto é que eles fizeram um fã-clube mesmo, em torno de alguns pregadores prediletos, a ponto de discutirem com os outros qual deles era o maior, qual deles era o mais importante, qual deles era o melhor pregador. E quando a gente estuda um pouquinho o contexto histórico-cultural daquela época, a gente pode entender. Os coríntios eram gregos, e os gregos gostavam de filosofia, como nós brasileiros gostamos de futebol. Da mesma forma que nós temos os nossos ídolos do futebol, os gregos tinham os seus ídolos na filosofia. Eles veneravam os grandes filósofos. Corinto tinha muitas escolas de filosofia, só perdia para Atenas, que era a capital filosófica e o centro, o coração cultural da cultura greco-romana daquela época. Atenas era famosa e Corinto vinha em segundo lugar pela quantidade de escolas de filosofia. E havia um tipo de filósofo em particular que despertava as paixões e a admiração dos gregos, que eram os sofistas. Os sofistas tinham duas características que os gregos adoravam. A primeira é que eles eram capazes de trazer argumentos e usar a lógica de uma maneira sutil, trazer raciocínios e convencimento através dessas lógicas sutis, a ponto de que o nome sofisma vem exatamente dos sofistas. Era esse grupo de filósofo que se especializava em convencer as pessoas através de argumentação habilidosa. E a segunda coisa que eles tinham, que os gregos gostavam, era retórica. Vocês sabem que a retórica como disciplina, ela nasce na Grécia. O primeiro manual de retórica é da Grécia, vem dentro do campo da filosofia grega. Os sofistas dominavam tão bem a arte de falar, que é isso que retórica é, que eles eram capazes de, usando frases de efeito, entonação da voz, escolha de palavras, eles podiam levar uma multidão ao choro no minuto e morrer de rir no minuto seguinte. Simplesmente
pela capacidade retórica. Eles sabiam manipular as emoções e os sentimentos das pessoas usando palavras. E a arte da retórica, ela se tornou extremamente sofisticada. Tem gente que usa isso hoje, e muito bem. O conteúdo é zero, mas a maneira como ele fala, o jeito como ele fala, e às vezes para ajudar, até uma musiquinha de fundo, né? Um negocinho mais escuro assim, né? Ele mexe com o coração das pessoas, mexe com a mente, as frases preparadas, frase de efeito, a gesticulação. Algumas pessoas têm esse dom natural, né? Mas os sofistas, eles eram especialistas em fazer isso. Havia toda uma arte de fazer isso, de como você podia atrair as multidões. E por que eles faziam isso? Eles iam para a praça pública, e essa era a terceira coisa, né, que eu devia dizer deles, eles eram itinerantes. Eles ganhavam a vida indo de cidade em cidade, eles procuravam a praça central, chegavam na praça central, reuniam uma multidão, e aí eles começavam a discursar sobre as grandes ideias da filosofia, os grandes conceitos, usando retórica e tal, e depois ele passava o chapéu. É assim que ele ganhava vida, não é? Assim que ele ganhava vida. Então, algumas pessoas têm essa habilidade natural, e aqui eu estou me lembrando particularmente do conhecido George Whitefield. George Whitefield, ele foi contemporâneo de John Wesley, que é mais conhecido do que ele. E foram amigos, inclusive, estudaram na mesma universidade, eles fundaram juntos o Clube Santo de Oxford. Só que depois eles se separaram teologicamente. Wesley seguiu o caminho mais arminiano, mas George Whitefield era calvinista. Em termos de capacidade, de organização, Wesley era muito superior. Mas George Whitefield, ninguém batia Whitefield em retórica. E era algo natural. Tem duas histórias a respeito do Whitefield que eu queria trazer para vocês. Uma é que eles diziam, a fama dele é que ele era capaz de fazer a multidão chorar só em pronunciar a palavra Mesopotâmia. Aí a turma caía no choro só pelo jeito dele, a entonação da voz, né? Mas isso deve ser mito, fake news. Mas tem uma outra história que é verdadeira. Uma vez ele foi fazer uma campanha, ele tinha orfanatos, né? Ele mantinha orfanatos com os recursos que ele angariava. Então ele fez uma viagem, ele era da Inglaterra, durante o grande avivamento do século XVIII, ele fez uma viagem para os Estados Unidos, para pregar lá nos Estados Unidos também, foi quando ele conheceu Jonathan Edwards, todo aquele pessoal, e ele então pregava ao ar livre para milhares de pessoas, e ele costumava de vez em quando pregar um sermão para levantar ofertas, e a capacidade dele de persuadir era tão grande que ele levantava muito dinheiro, muito dinheiro. Conta-se que Benjamin Franklin, o famoso Benjamin Franklin, que era mais um deísta do que propriamente um evangélico, ele ouviu a fama de George Whitefield. E ele disse, eu quero ver esse cidadão pregar. Aí disseram para ele, olha, ele faz um apelo, né, para dinheiro no final, para o orfanato lá, que você dá tudo que você tem e o que você não tem. E ele então, para se prevenir, deixou a carteira em casa. Foi escutar, mas não levou dinheiro, não levou nada. E o Whitefield começou a pregar. Pregou, e aí entrou na questão de contribuição. E aí o Benjamin Franklin começou a sentir aquela agonia, que aquele apelo, ele queria... De repente ele estava agarrando o cara de lado e dizendo assim, me empresta $300 que eu quero fazer alguma coisa. Essa é uma história real, para vocês terem uma ideia da capacidade do George Whitefield. Mas era um talento natural, isso era dele, ele não precisava se esforçar para ser assim, ele nunca tinha estudado a arte, mas os sofistas sim, e os gregos apreciavam isso, e os coríntios amavam esse tipo de coisa. Então dá para entender, quando os coríntios se converteram, através da pregação do apóstolo Paulo, eles transferiram para os grandes pregadores cristãos o mesmo apreço que eles tinham pelos seus filósofos prediletos, pelos sofistas. E aqui é um caso em que a pessoa se converte, mas ele traz para dentro da igreja a sua cosmovisão. É muito comum isso. A pessoa se converte, conversão geralmente é um ato, geralmente não, é um ato de Deus, não é? Às vezes é um processo que leva algum tempo, decorrência desse ato, mas a santificação leva tempo.
Por isso que você vê gente crente na igreja, mas com mentalidade mundana. Ele é crente, ninguém nega, ele crê no Senhor Jesus, ele foi batizado, ele confessa a Cristo, mas aí ele olha para os pregadores como um mundano olha para o jogador de futebol. E ele vai fazer comparação. Ou então ele vai lidar com o dinheiro que ele tem da mesma maneira que ele lidava antes. Ou ele vai continuar tratando a sua mulher da mesma forma que ele tratava antes, porque leva tempo até você mudar a cabeça depois da conversão, até você reajustar. Antes de me converter, de cada 5 palavras que eu falava, 6 era palavrão. Deus lavou minha boca pelo Espírito Santo, mas levou uns bons 3 ou 4 meses até que eu aprendesse a falar sem usar palavrão. Leva tempo, leva tempo. No caso dos coríntios, eles transferiram para dentro da igreja aquela perspectiva mundana de avaliação de homens pela habilidade deles, pela capacidade deles, pelo que eles podem fazer, esquecendo que, da perspectiva cristã, é Deus quem abençoa, é Deus quem usa, é Deus quem faz crescer. É Deus que usa uns mais e usa outros menos. É isso que a Bíblia ensina com muita clareza. Mas até que a pessoa perceba isso, a graça de Deus, ela vai continuar tendo essa visão mundana. E eu creio que era exatamente isso que aconteceu ali na igreja de Corinto. O resultado, então, é que havia o grupo de Paulo, provavelmente dizendo que Paulo era o grande teólogo, o grande missionário, ninguém pregava tão bem como o apóstolo Paulo, não tinha ninguém que tivesse a profundidade do apóstolo Paulo. Apolo, que substituiu Paulo, é interessante, é o único pregador no Novo Testamento que é referido como sendo um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Tá? A referência está no livro de Atos. Eu tinha registrado aqui, acho que esqueci de registrar. Livro de Atos, Apolo é referido como sendo um homem eloquente e poderoso na Escritura. É a única pessoa a quem esse adjetivo eloquente é usado no Novo Testamento. Lembrando que Alexandria é onde tinha aquela biblioteca, uma das maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade conhecida pelo conhecimento intelectual, pela variedade, pelas culturas. Era um porto no norte da África, né? Havia muitas etnias ali, era uma cidade muito plural. E Apolo era um alexandrino. Então era um homem de cultura, um homem de conhecimento, era um judeu poderoso na palavra, era um judeu que falava com muita eloquência. Era natural que muitos membros da igreja de Corinto ficaram apaixonados pelo pastor Apolo depois que Paulo saiu. Paulo é duro demais, mas Apolo fala com eloquência, não é? Eu acho que ele prega melhor do que o apóstolo Paulo. Não, melhor do que Paulo não tem, mas prega, não prega. Bom mesmo é Pedro, porque nem Apolo e nem Paulo algum dia pregou um sermão que 3.000 se converteram. O maior pregador da cristandade é o apóstolo Pedro. Um sermão e 3.000 se converteram. Paulo e Apolo têm que pregar 3.000 sermão para um se converter, mas Pedro prega um e 3.000 se converte. Não tem maior do que Pedro. E aí chegava o quarto grupo e dizia: vocês são carnais, vocês estão aí dependendo de homem, nós não somos de ninguém, sabe? Nós somos de Jesus Cristo, nós somos espiritual, vocês é tudo carnal, está tudo seguindo o homem aí, tudo seguindo o homem. Nós recebemos direto de Jesus, não queremos mestre, não queremos Apolo. E então, para mim, o grupo mais complicado desses 4 aqui, imagina qual é? É exatamente o grupo de Cristo, que mais adiante, eu creio, o apóstolo Paulo vai identificar como sendo, entre aspas, os espirituais. Lembra que na primeira carta aqui, várias vezes Paulo se refere a um grupo chamado os espirituais. Boa parte dos estudiosos de 1 Coríntios identifica esse grupo como sendo aquele grupo de Cristo. Aquele grupo de Cristo, que queria parecer mais espiritual do que os outros e rejeitava a liderança daquelas outras pessoas. Na hora que você diz, eu sou de Cristo, no contexto desse, você está dizendo, eu não aceito que Cristo ministre a mim através de homens. Eu recebo direto de Cristo, eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, mas eu sou de Cristo. Isso aqui se tornou muito popular, né? Hoje em dia você encontra gente que diz assim, ó, eu entendo isso, às vezes é uma reação à quantidade de divisões que existe, à quantidade de teologias que existe, de doutrinas que existe, a pessoa perde a paciência e diz, quer saber, eu sou de Cristo. Não é, porque se
se com de Cristo você quer dizer que você recebe direto de Cristo, sem nenhuma influência humana, eu vou começar lembrando a você que a Biblinha que você lê, e onde você diz que recebe direto de Cristo, foi traduzida por um grupo de teólogos que discutiram bastante e que às vezes eles colocaram no texto a interpretação deles da Escritura. Então não tem como receber direto de Cristo hoje. É sempre mediado, porque esse é o plano dele. Foi por isso que ele colocou dons, pastores, mestres na igreja e nos deu a Sagrada Escritura. Então, quando as pessoas dizem eu sou de Cristo, elas podem estar pensando com isso, elas estão dizendo eu não quero me meter com briga. Mas se você, quando diz assim, eu sou de Cristo, nesse contexto, no sentido de que você não precisa aprender com os outros, que você não precisa estar debaixo de liderança ou de orientação, ou ter pelo menos um referencial, e esquecer toda a história da igreja, tudo que centenas de cristãos aprenderam de Cristo em 2000 anos de história, então você está muito equivocado. E era esse o quarto grupo que tinha na igreja de Corinto, né? Como resultado, aquelas brigas internas traziam problemas sérios. Veja o que Paulo diz aqui no verso 13. Ele diz assim: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou seja, aqueles partidos ameaçavam 3 áreas importantes da vida da igreja. O primeiro deles era a unidade. Quando Paulo diz aqui, quando Paulo ensina que a igreja e Cristo são um. Existe uma igreja e Cristo é apenas um. Quando ele pergunta aqui, será que Cristo está dividido? Para que vocês, então, para que a igreja dele esteja dividida? Só há um Cristo e, portanto, só há uma igreja. E com esses partidos vocês estão ameaçando a unidade da igreja. Segunda ameaça é com relação ao significado da crucificação de Cristo. Paulo pergunta, será que Paulo foi crucificado por vocês? Por que vocês estão dizendo eu sou de Paulo? É muito sério você dizer isso. Eu não fui crucificado por vocês. Quem foi crucificado por vocês foi o Senhor Jesus Cristo. Se vocês vão dizer que são de alguém, que a igreja toda diga, nós somos de Cristo e somos abençoados através dos líderes que Cristo levantou na igreja para nos abençoar. É essa a postura correta. Mas na hora que você diz eu sou de Paulo, Paulo está indignado. Ele diz, eu não morri por você não, meu filho. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus Cristo. Se a igreja pertence a alguém, ela pertence àquele que por ela morreu e ressuscitou, que é o Senhor Jesus. E a última coisa, ele diz, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vocês foram batizados em nome de quem? O Senhor Jesus. Então vocês são a igreja de Cristo. Então para com isso de dizer, eu sou de, eu pertenço a, eu dependo de, eu sou discípulo de. Porque, na verdade, só existe um Senhor, só existe um Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros que ele levanta, todas as pessoas que ele levanta na igreja para abençoar a igreja, são servos dele. Por isso está errado a própria concepção de grupos em torno dessas personalidades, fazendo comparações e com essa expressão tão forte, ameaçava a igreja, ameaçava o sentido da cruz e ameaçava inclusive o sacramento do batismo. Veja como é sério isso. E Paulo... É por isso que ele começa, né, fazendo um apelo veemente. Ele termina essa parte dizendo que ele fez tudo o que pôde quando esteve em Corinto para evitar que as coisas chegassem nesse ponto. Parece que Paulo estava adivinhando. Quando ele foi pregar em Corinto, Paulo conhecia a cultura helênica, ele era um judeu da dispersão. Ele foi criado dentro do helenismo. Então ele sabia como funcionava a cabeça dos gregos. Paulo conhece filosofia, cita vários filósofos e poetas nas suas cartas. Então ele mais ou menos imaginava que havia essa tendência lá em Corinto do pessoal, né, de fazer um fã-clube e de um culto à personalidade. Eu prefiro isso do que dizer idolatria. Né? O culto à personalidade é menos forte, tão forte quanto, mas é mais, né, culto à personalidade. Paulo sabia que os coríntios tinham a tendência a culto à personalidade. Aí ele tomou 2 providências quando ele esteve em Corinto, mas em vão. Primeira providência, ele diz aí no verso 14, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Você já viu algum pastor dar graças a Deus por não batizar ninguém?
Ao contrário, a gente dá graças a Deus quando a gente pode receber pessoas, batizar as pessoas em nome de Jesus. É uma felicidade, é uma festa que a gente faz na igreja. Mas a situação era tal que Paulo chegou ao ponto de dizer: olha, eu dou graças a Deus, eu estava adivinhando, quando eu estava aí, eu não batizei ninguém de vocês. Quem batizou foi Timóteo, foi Silas, os meus auxiliares, não batizei ninguém. Peraí, não, eu batizei Crispo, eu batizei Gaio, mas peraí, eu batizei também a casa de Estéfanes, e se batizei mais alguém eu não me lembro. Pense num pastor que não estava preocupado em números. Especialmente em Corinto. O apóstolo Paulo, ele não estava contando, ele nem lembrava quem ele tinha batizado lá em Corinto. Ele nem lembrava. Não é que o batismo não é importante, mas Paulo sabia que a tendência dos coríntios era cultuar a personalidade. E batismo era algo muito sério. Ser batizado em nome de Jesus significa a sua identificação pública com o Senhor Jesus. Você se torna um discípulo de Cristo, publicamente. Antes você já é pela fé, mas quando você é batizado em nome de Jesus, publicamente, você se identifica como um discípulo de Cristo Jesus. Então é muito sério isso, é muito sério. Por isso Paulo, já profeticamente antevendo o que é que ia acontecer, ele diz aqui: olha, eu quando tive aí não batizei ninguém. Eu não batizei ninguém. Para quê? Ele diz aí no verso 15, foi intencional, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Ainda tinha o risco do pessoal dizer: olha, esse grupo aí de Paulo é porque foram tudo batizados no nome de Paulo. Paulo tinha tomado todas as medidas cabíveis para evitar que a corrupção do coração humano alcançasse níveis e patamares como esse, o que nos ensina uma lição muito grande. O pastor tem que conhecer a personalidade humana. O pastor tem que saber como o ser humano funciona. O ser humano gosta de ídolos. Ele vive atrás de referenciais, ele precisa de gente para se mirar, para seguir, para acompanhar. Então, o pastor não devia estimular isso. Ele não devia. Ao contrário, ele deveria tomar medidas exatamente para evitar isso. Por isso que eu fico... Né, eu faço essa crítica, mas é claro, é uma autocrítica também. A gente vê ministérios que são construídos em torno da personalidade do pregador, em torno da pessoa dele, e é um ministério que gira em torno dele. E Paulo, ele chegaria ao ponto de nem batizar, se ele ao menos soubesse que isso daria oportunidade para o culto à personalidade, em torno da sua personalidade. Ele diz: eu fiz isso para que ninguém diga que foi batizado em meu nome, para que vocês não formassem um culto, ou que vocês não tivessem essa apreciação indevida pela minha pessoa. E aí, segunda medida que Paulo tomou, e essa medida que ele vai tomar aqui, vai introduzir o primeiro argumento dele contra as divisões que nós veremos segunda-feira. Tá tudo ligado. Segundo argumento: afinal, estou no verso 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A razão pela qual, ele dá duas razões, não é? Pela qual ele não batizou lá em Corinto, a não ser aquelas exceções que ele menciona aqui, que ele lembra. A primeira é que ele não queria dar oportunidade para que os coríntios o cultuassem como se ele fosse mais do que ele era. Segundo, porque ele sabia que Cristo o havia chamado para pregar o Evangelho. Paulo era um plantador de igrejas, ele era um evangelista, ele é um missionário. Para você batizar novos convertidos, você precisava discipulá-los, você precisava treiná-los, e geralmente Paulo deixava isso para Apolo, para quem vinha depois. Né? Paulo era um desbravador, ele ia começar a igreja, e depois então é que vinha todo o processo de discipulado e incorporação na igreja. Então ele estava muito consciente qual era a missão dele. Mas aí quando ele diz que Cristo o chamou para pregar o Evangelho, ele acrescenta uma frase enigmática, a menos que a gente tenha tido essa explicação que eu dei no começo a respeito do apreço dos coríntios por retórica. Ele diz: não com sabedoria de palavra. Cristo me chamou para pregar o Evangelho, mas isso não quer dizer que eu vou pregar o Evangelho de qualquer jeito, porque existem algumas formas que não se coadunam com o conteúdo. Você não pode pregar o Evangelho de qualquer forma. Cristo me chamou para pregar o Evangelho, mas não com sabedoria de palavra. O que é sabedoria de palavra? Retórica.
É o termo que Paulo vai usar consistentemente aqui para se referir ao método dos filósofos e dos sofistas daquela época. Você usar sabedoria de palavra, ou seja, você escolher sabiamente as palavras com o objetivo de persuadir artificialmente, convencer, mover o coração das pessoas. Paulo disse que isso anularia a cruz de Cristo. Por que é que um pregador que estuda, que capricha no visual, no sonzinho, no ambiente, tudo foca nele, na imagem, no som, por que é que esse tipo de pregação anula a cruz de Cristo? Porque o foco é no pregador e não em Jesus Cristo. Então, tem tipos de pregação que, mesmo que a teologia seja boa, mas a maneira como ela é feita, o contexto em que ela é feita, acaba concentrando na figura do pregador e Cristo fica nas sombras. Cristo vai para o pano de fundo, ele fica no background, ele não aparece. Quando o pregador deveria se esconder atrás da cruz. Só deveria aparecer a cruz. Uma vez, eu não sei quem foi pregador, se foi Wesley, Spurgeon, um desses aí, ele dizia que preferia que quando as pessoas saíssem da sua pregação, elas dissessem assim: que Cristo maravilhoso, em vez de dizer que pregador maravilhoso. Que pregador maravilhoso. Paulo sabia que Cristo o havia chamado para pregar. E que essa pregação não podia ser de qualquer maneira, de onde a gente tira a lição de que você não pode pregar o evangelho de qualquer jeito, que nem todo meio glorifica Cristo. Não é só uma questão de conteúdo. Não é só uma questão de conteúdo. Nem todo meio glorifica a Cristo, porque alguns meios eles são auto-chamativos. Eles chamam a atenção, desvia o foco da pessoa de Jesus e acaba anulando a cruz de Cristo, no sentido de que a mensagem a respeito de que Cristo morreu na cruz para os nossos pecados, ela acaba perdendo o efeito, ela se perde no som de cores, de luzes, de vozes, de visuais e tudo mais. E tudo mais. Eu não estou dizendo que a gente não pode utilizar algum recurso, por exemplo, um data show ou algum outro recurso, mas que funcione como um recurso para ajudar, e não alguma coisa que é um fim em si mesmo. O resultado é a anulação da cruz de Cristo. Na próxima segunda-feira, se Deus permitir, nós vamos ver o primeiro argumento do apóstolo Paulo, que vai girar em torno exatamente disso. Ele vai falar a respeito dessa sabedoria de palavras como sendo a sabedoria do homem, e ele vai contrastar com a cruz de Jesus Cristo. Vai ser o primeiro argumento dele que nós veremos na próxima segunda. Mas deixe-me terminar aqui com algumas aplicações. Primeiro, a vocês, queridos irmãos, que estão aqui, que nos ouvem, nos seguem pela internet, a transmissão, que apreciam e seguem pregadores. Eu quero dizer que não há nada errado, como eu disse. É bom que você tenha referenciais, é bom que vocês manifestem isso. Recentemente eu recebi um convite para escrever um endosso para a biografia, a vida do R.C. Sproul. Vai ser escrita pelo Stephen Nichols. É um livro que vai sair em inglês, e o pessoal lá da Ligonier, onde tive a oportunidade de ir algumas vezes, eles sabem o quanto Sproul foi influente na minha vida. Então eles me pediram para eu escrever alguma coisa a respeito do meu testemunho de como a vida de Sproul me abençoou. Já escrevi, já mandei para eles, vai sair o livro, deve ser traduzido em português também, se Deus permitir. Sproul é o grande referencial teológico na minha vida. E eu dou graças a Deus pela vida de Sproul. Não concordo com tudo exatamente dele, mas eu aprendi muito com ele. E quando eu quero algum assunto, tem uma sistemática dele dessa grossura, não é? Não sei se está traduzido para o português, mas a sistemática dele dessa grossura, onde de vez em quando eu dou uma olhadinha, né, para ver se eu estou muito errado, né? Ou se pelo menos Sproul concorda comigo. Então não faz mal você ter isso. O problema é quando isso se torna de fato culto à personalidade, que gira briga com os irmãos, contenda com os irmãos, comparações e a falta de admitir a possibilidade de que Deus pode usar outras pessoas que não aquele seu pregador para trazer glória a Deus e avançar a verdade do Evangelho. Então pense nisso com moderação. E também aqueles queridos irmãos que valorizam retórica, eloquência, frases de efeito. Eu queria que vocês outra vez pensassem a respeito disso, né? Hoje em dia a concorrência é muito grande, então há um apelo muito grande para a imagem, o visual, o som, o ambiente, tudo isso apela muito.
Mas não deixe de ver, no meio de tudo isso, de fazer a pergunta, mas o que é que está sendo dito? Qual é o conteúdo? O que é que de fato está sendo transmitido? Porque o que salva é a verdade, e não a música, e não o som, e não a luz, e não qualquer outra coisa dessa. É a verdade que vai salvar. E, por último, para os meus colegas pastores, conhecedores do nosso coração, então, primeiro, cuidado com elogios. Elogios são a bênção. Não vou dizer que eu não gosto. Gente, eu gosto de ser elogiado. Eu gosto mesmo. Eu confesso para vocês que de vez em quando, né, eu, depois de uma pregação minha, vai lá para o YouTube, ou vai lá para tudo mais, eu vou lá nos comentários para ver lá os elogios, né? Aí de repente tem um cara lá que diz, mas que droga, né? Aí eu fico abatido e tudo mais. E Deus tem que curar meu coração. Quem não gosta? Quem não gosta? Mas o livro de Provérbios diz que o homem é testado pelos elogios que ele recebe. Não é isso que diz o livro de Provérbios? Então, você quer ver o que está no coração de um homem? Dê popularidade a ele. Coloca ele em evidência, aí você vai ver o que está no coração dele. Vai ver. Aí vai aparecer a vaidade, a arrogância, o orgulho, olhar de cima para baixo e tudo mais. Então, colegas, o orgulho precede a queda. Precede a queda. Orar para que Deus dê humildade, especialmente se Deus deu a você alguma medida de sucesso. Pedir que Deus lhe dê, junto com ela, a humildade e a compreensão de que é somente a graça de Deus, nada mais, é somente a graça de Deus. E a segunda coisa, conhecedor da natureza humana, não provoque culto à personalidade, evite o mais que você puder. Não faça como Paulo, não dê margem para que haja esse tipo de coisa, porque no final vai acontecer algo que você não deseja, que é anular a cruz de Cristo. Amém, queridos?